Se a criação cria boas histórias, quem conta as histórias é a mídia. Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou Alan Amur e esse é o Desconstrói, um podcast sobre publicidade para desconstruirmos e construirmos conhecimento juntos. Eu tenho a honra de receber Bruno Simões para a gente trocar uma ideia sobre o papel da mídia na estratégia das marcas e, mais do que isso, eu acho que falar sobre mídia como um todo. Bruno, antes de mais nada, seja muito bem-vindo. Valeu. Eu gostaria de fazer algumas perguntas curtas, mas pra gente conhecer um pouco melhor. E eu sempre falo, nos episódios aqui, acho que ninguém é melhor pra falar sobre você do que você mesmo. Então vamos lá. Qual o seu nome? Meu nome é Bruno. Sua idade? Vou fazer 33 anos agora em outubro, dia 15. Sua comida favorita? Puta, mano. Minha comida acho que é filé parmegiana. Sua música predileta? Puta, minha música predileta... Não sei se eu tenho uma música predileta, sabia, mano? Talvez um gênero? Ou o que você ouve mais você ouve no dia a dia? Eu tô ouvindo muito hardcore, mano. Tô ouvindo muito Dead Fish ultimamente. Uma banda capixaba brasileira bem foda. Um filme que, quando te perguntam sobre um filme, qual que é o primeiro que vem na sua cabeça? Pulp Fiction. Primeiro filme que me marcou. E sua campanha publicitária favorita? Putz. Essa é difícil, hein? Eu acho que a que eu... Uma que não sai da minha cabeça que eu acho muito emblemática é Clicado com o iPhone. Acho muito boa, muito bem resolvida. E Bruno, qual a sua trajetória acadêmica e profissional? E assim, mais pra gente conhecer também do que você estudou, o que você gosta de estudar. Quanto tempo de experiência você tem no mercado publicitário? Por onde você já passou? E qual desses lugares você mais gostou e menos gostou? Boa. Cara, eu vou fazer um recap rápido aqui. Eu tive a sorte de estudar em colégio particular. Né, minha família me deu as condições, dei no Pentágono, depois... Só que eu era um ano mais adiantado, então me formei com 16 no colégio. E aí... Eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, a gente até, quando você tava na Accenture, a gente falou muito sobre isso, sobre como é difícil, né, tomar as decisões no começo do caminho, mas comunicação, de maneira ampla, sempre foi uma opção pra mim. A minha tia, prima, na verdade, prima do meu pai, era publicitária, trabalhando na DPZ há muitos anos, então era uma referência que eu tinha em casa de uma pessoa super cool, assim, super antenada, e ser como ela era algo que eu aspirava. E aí, cara, eu entrei, fiz propaganda um tempo, fiz propaganda na Embi, depois larguei, fiz jornalismo, e depois voltei pra propaganda. E aí, nessa época aí, eu trabalhei com muitas coisas, a gente trabalhava com publicidade, cara, desde pizzaria, atendente, no comecinho da carreira ali, até de fato engrenar no mercado de propaganda, assim, grandes agências. Comecei na Publicis como estagiário, atendendo todas as marcas da P&G e todas as agências, era um hub de pesquisa. Então foi ali que eu comecei a entender as fundações de mídia e, sobretudo, me tornar um cara curioso dentro do segmento. De lá eu recebi o convite para ir para Grey, promovido. Comecei como assistente na Grey, atendendo Gillette especificamente. E aí o que me levou a ir pra lá, obviamente, além da promoção, era a oportunidade de ver de perto o desenvolvimento de um projeto global, que era o projeto de Olimpíadas. E aí, puta, você me falou sobre uma campanha muito legal. Essa é uma campanha muito legal, chama Thanks Mom, da P&G. Isso é foda. Essa campanha é muito foda, era uma campanha da Widen, que depois cruzou meu caminho, mas eu tava na Grey na época e foi muito legal, assim, foi a primeira vez que eu vi o volume de investimento e de energia que uma agência coloca para levantar as coisas, ainda que seja só é ruim, né? Mas assim, ainda que a ideia não venha de dentro da agência, mas você tem que localizar. Fiquei lá por um tempo, depois eu fui para a Sunset. A Sunset é uma agência, enfim, nacional do Grupo ABC, que é um grupo nacional também super importante, que era quase que a galinha dos ovos de ouro, assim, do grupo, né? Era a agência que mais manjava de digital na época. E aí eu tava lá num grupo, num hub que era quase que de SMB, assim, né, de pequenos negócios. E aí pra mim foi quase que uma aceleração digital, assim, cara, vendo de perto como que funcionava, a estrutura de CRM de Fiat como um todo, cara, passando por marcas super legais, tipo Nextel na época, até vendo, quais eram as possibilidades de a gente acelerar digitalmente uma empresa como a ArcelorMittal que vendia aço. Será que tinha espaço para e-commerce, por exemplo? Então eram discussões nesse sentido que pra mim foram muito legais. Fiquei lá por um tempo e aí tive a oportunidade
que talvez seja a oportunidade mais importante da minha vida, que foi ir pra Widen, atender Nike do Brasil. E aí, cara, mudou minha vida completamente, porque eu acho que foi ali que eu comecei a montar um pouco dos meus critérios do que é um estrategista criativo, né, de quais são os melhores trabalhos que a propaganda tem e onde a gente pode chegar e os porquês. E foi aonde eu comecei a me enxergar e me sentir muito feliz com o que eu fazia de verdade. Eu não achava ruim antes, muito pelo contrário. Mas trabalhando na Widen, acho que foi o lugar mais aspiracional, assim. Não sei se todo mundo, enfim, que ouve o podcast conhece, mas a Widen Kennedy é uma agência de Portland que nasceu para cuidar da Nike, né? Então, os fundadores se juntaram com o Phil Knight. A Nike não era quase nada ainda na época, vendia tênis de corrida só. E aí, cara, 35 anos se passaram e a Nike é o que ela é hoje, e a Widen é o que ela é hoje, com mais de 6, 7 escritórios do mundo. Então, puta, pra mim foi muito, muito, muito inspirador. E a Widen ela é uma agência super corajosa, assim, né? E isso se refletia no portfólio deles e, sobretudo, no jeito de trabalhar. Então, na época, eu lembro que a gente tinha contas, além da Nike, que é uma marca super icônica, a gente tinha Old Spice com trabalhos muito legais. Cara, Mondelez com Sonho de Valsa, Five Star. Eu lembro que eles tinham Airbnb. Tinham contas que eram muito legais, assim, muito divertidas de trabalhar. E eu acho que foi um alinhamento ali, talvez, das pessoas mais talentosas trabalhando ao mesmo tempo que eu já vi trabalharem juntas, assim. Foi uma época muito, muito legal. E aí, curiosamente, as coisas estavam dando super certo lá pra mim e eu fui convidado para trabalhar numa agência que é quase que a antítese da Widen, né? A Widen era quase que, um birô criativo, né? Uma agência que não tinha um poderio bélico de mídia como outras grandes agências tinham. E eu fui convidado para ir para a África, que é exatamente o contrário, que é uma agência gigantesca, que faz trabalhos muito, muito, muito grandes, que fala com a massa de verdade. E eu falei, acho que tá na hora de eu abraçar desafios onde o departamento de mídia é muito protagonista. Eu tava falando esses dias, assim, tem lugares que sobrevivem sozinhos, ou sofrem menos se não tiver uma mídia de muito lastro, né? Sei lá, marcas, por exemplo, que são muito endossadas ou que nasceram digitalmente via influenciadores, tipo uma Bal da vida, elas não precisaram até agora, pelo menos, fazer um investimento muito forte de mídia. Mas, em contrapartida, quando a gente vai para categorias como de bebidas, né? Bebidas alcoólicas ou cerveja, a gente já viu muitas marcas minguarem por, às vezes, decisões erradas, sejam de comunicação, sejam de investimento, e obviamente que isso está muito atrelado às discussões de mídia que acontecem, né? Então eu queria estar mais perto desse universo, assim, onde a mídia é mais protagonista, não só na parte de efetividade do business, mas também, cara, como que eu consigo nortear o produto criativo de uma agência como a África, que é reconhecidamente uma das melhores e mais criativas há muitos e muitos anos. Inclusive, 2023 agora cansou de ganhar prêmio e recentemente, enfim, trouxe para o Brasil o primeiro Leão de Ouro de Cannes para Brahma, assim, que é uma marca centenária e tal. E aí, para mim, cara, lá para mim foi... Eu não sei dizer qual época foi mais legal para mim, porque a África reúne até hoje pessoas muito talentosas de um volume muito grande, né? A Widen tinha, sei lá, 100 pessoas, a África devia ter, sei lá, 250, era o dobro de gente. E gente muito talentosa, assim. Então eu não sei te dizer qual foi o lugar que eu mais gostei dos dois, mas certamente tá entre um desses dois, porque para mim foi muito foda, assim. Eu acho que foi ali que eu aprendi algumas das coisas mais importantes. E aí, cara, lá pra mim deu tudo super certo, assim, fui promovido 2 vezes, passaram pessoas, né, principalmente lideranças diretas, muito importantes, e eu recebi, depois de um tempo, ali eu já devia ter quase 10 anos de carreira, eu recebi a oportunidade de ir para uma consultoria, a qual te conheci, inclusive, que se chama Accenture Song hoje, a convite da Marina, que eu falo abertamente, não só aqui, mas em qualquer lugar, ou mesa de boteco. Essa sim é a pessoa mais talentosa que eu já trabalhei, ela é muito fora da curva. Ela, pra mim, é o retrato de um conceito que eu aprendi faz 1 ano e meio, 2, que chama polímata, que é uma pessoa que não se enquadra em uma só função. Ela é tão brilhante que ela começou a carreira como estrategista, mas ela tem um pé muito forte na criação, um pé muito forte na parte de GP, né, de operação,
Não à toa ela virou a liderança de uma das agências mais inovadoras do mundo, que é a Media Monks, global também, e tá começando um trabalho que certamente vai ser super frutífero. E pra mim foi muito legal ir pra Accenture porque, cara, quando você sai de agência e vai pro mundo de consultoria, aí sim é uma ruptura muito gigantesca, né? Porque você sai da indústria criativa 100% para um lugar onde o dinheiro que entra, né, da indústria criativa é muito pequeno versus o todo. Então, para mim foi muito diferente, assim, o dia a dia, mas foi muito legal. Para mim, eu acho que eu nunca me desenvolvi tanto quanto eu me desenvolvi lá. Ainda que não tenha sido do jeito mais fácil, porque para mim era muito diferente. O meu perfil era diferente de um perfil de consultor, né? Mas foi muito prazeroso, eu não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário, saí de lá muito melhor do que eu entrei. A velocidade e a dinâmica que a consultoria acontece, ela é diferente de uma agência, muito diferente. Isso não é ruim, muito pelo contrário, lá a gente tem mais profundidade, enquanto em agência a gente tem mais volume e corre muito mais risco, né? Aí é uma questão de perfil. Fiquei lá por bastante tempo, né? A gente começou a construir uma história muito legal com o P&G. Assim que eu entrei, eu e a Mar, a gente conseguiu fazer um trabalho positivo, junto com o Gui, com a galera de lá. P&G entrou, depois que eu saí, rolou, né, evoluções do trabalho, então foi muito legal. E aí, cara, todo esse histórico, né, de ter passado por uma agências super criativas, por ter atendido contas como Kraft Heinz, por exemplo, na África, e Nike, que tem um volume de mídia robusto e importante, e ter passado por uma consultoria me credenciou a, né, a assumir um papel de gerente de marketing Brasil no Spotify, que acho que é o sonho de todo mundo. Para mim foi muito legal. Passei por experiências incríveis lá, desde, cara, projetos, como que você transforma um BBB num articulador de growth, por exemplo, para trazer novas assinaturas. A gente conseguiu números absolutos, assim, com ideias super disruptivas. Desde, cara, construir um ponto de vista para o que seria o patrocínio de 4 anos do Spotify com o Barcelona. Quem liderou esse projeto fui eu, dentro do Spotify, junto com a Ellen, com a Manu, com todo o time lá, e isso acabou ganhando um lastro não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo. E, puta, para mim foi muito legal. A gente conseguiu lançar a primeira campanha sobre, né, a plataforma Barcelona Futebol aqui no Brasil, que foi muito legal. Depois de contar a história se você quiser. E aí, cara, quando eu tava lá, fazia 1 ano e pouquinho, eu recebi o convite para ir para DM9. E para mim ele foi um convite muito emblemático, porque eu acho que eu fui me preparando ao longo dos anos para assumir a cadeira que eu tô agora. Eu tô como diretor-geral lá de grupo, de mídia, num momento que a DM9 quase que renasce, né? Sob o comando de lideranças que eu admiro muito. Mas eu queria colocá-los em 2 delas específicas, que é a Renata Vale, que é a VP de mídia, e o Ícaro Doria, que todo mundo conhece, dispensa comentários, que fundou inclusive a Widen aqui no Brasil. A hora que eu vi essas pessoas trabalhando e eu muito mais próximo deles no que diz respeito a cargo, cadeira de discussões do que eu estava antes, falei, puta, eu acho que o CPF fala mais alto que o CNPJ nesses casos, sabe? Para mim fazia mais sentido estar perto deles do que estar numa marca dos sonhos. E aí mudei pra lá, tô lá agora faz um tempinho. Já coloquei muita coisa legal no ar, porque o time criativo é foda. Então tô super feliz. Pô, só lugar pequeno, né? História tranquila. Mas, pô, é muito legal ouvir. Acho que a gente vai voltar também, né? Você citou em uma parte da sua resposta, né, da ideia que a gente tá trocando, que você em algum momento na Widen, se não me engano, entendeu o que é ser um estrategista criativo. Acho que a gente volta nessa, né, talvez o que seja ser um estrategista criativo para você já já, mas antes eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, muito ampla, geral, acho que pergunta de $1 milhão, mas na sua opinião, o que é o marketing e para o que o marketing serve? Cara, eu acho que o marketing é uma área dentro da companhia que tem uma missão, que é, cara, ajudar o time de vendas a escalar, né? E ele faz isso, na minha perspectiva, pelo menos, gerando conexões que além das transacionais, assim, sabe? Para mim, o marketing tem muito dessa função, assim, como que a gente cria atalhos para que as compras sejam mais recorrentes. Esse é o ponto principal, assim. Óbvio que tem muito mais do que isso, mas se eu fosse sintetizar num tweet para que a galera não se perca, eu acho que eu daria mais foco nisso, sabe? O trabalho do marketing deveria ser
ajudar o time de vendas a vender, tornando o produto, o serviço, os diferenciais mais sexys e conectados com o momento que a gente está vivendo agora, sabe? E aí, pensando, né, em como fazer isso e tornar um produto mais desejável, é, e aí acho que mais uma pergunta bem genérica, mas a mídia tem um papel muito importante nisso, né? Acho que se a gente pega uma resposta muito didática do que é o marketing, a gente pensa nos 4 Ps de Philip Kotler, né? Mas a mídia sendo ali a promoção. Para você, o que é a mídia? Se pudesse também definir num tweet, assim, de maneira bem subjetiva. Uma vez quando eu estava na Widen, eu gosto da Widen por isso, assim, eles colocam desafios que não necessariamente a gente está pronto para assumir. E aí eles têm um programa lá que chama The Kennedys, que basicamente são pessoas fora da nossa bolha ali, porque quem ingressa no universo da propaganda às vezes está dentro de uma bolha super privilegiada, né? A Widen criou um modelo que lá atrás furava essa bolha, e aí tinham pessoas de dentro da agência que poderiam ensinar ou dividir o pouco ou muito que eles conheciam com a galera, e eu fui fazer a parte de mídia naquela época, fiquei super feliz e tal. E aí eu acho que eu cheguei numa síntese que eu acredito até hoje, assim, que é: se a criação cria boas histórias, quem conta as histórias é a mídia, né? Então, não por acaso eu citei a campanha clicado com o iPhone 7, porque para mim é isso, assim. O planejamento, imagino, né, não tava lá, mas achou um comportamento que é muito foda, que é, cara, quem tem iPhone gosta muito de audiovisual e tem muitas fotos muito boas armazenadas e não divulgadas, curiosamente na era da hiperexposição, né? Tem muitas fotos muito legais de quem tem iPhone que nunca vão para lugar nenhum. Você se perde ali no cloud e tal, e o negócio fica ali para sempre. E como eles tinham que bater muito no feature de câmera e de qualidade de foto, o time criativo falou, cara, e se a gente construísse uma galeria a céu aberto só com fotos tiradas de um iPhone em alta resolução? E a mídia falou, demorou, a gente vai fazer isso em out of home. Porque a impressão de out of home já é em HD pra caralho. E isso é tão foda que tá no ar há 7 anos. E a gente sabe de quão é importante você manter consistência com ideias que tenham lastro pra isso, né? Então, acho que a mídia tá um pouco nesse lugar, assim. Como que a gente leva essa mensagem pra onde ela tem mais fôlego e força, sobretudo no ambiente onde a atenção tá tão dispersa, né? Não sei se eu respondi. Não, acho que respondeu, na minha opinião, de maneira bem clara, e eu gosto muito de trazer sempre um comentário também, e acho que é mais uma opinião minha. E a gente também chegou a trocar uma ideia sobre isso quando a gente estava trabalhando junto, mas muito às vezes, né, pensando, acho que não sei se em marketing ou em publicidade, talvez até em dois, mas acho que de que premissa ou de que ponto central partir para construir uma marca foda, né? A gente falava muito criar disponibilidade física e criar disponibilidade mental. Física sendo, né, o quão fácil as pessoas te acham quando elas precisam de uma solução para um problema delas, e a mental é muito de o quão fácil você é lembrado. Né? E eu sempre gosto de trazer também a mídia como um habilitador para construir a disponibilidade mental, porque quem não é lembrado não é comprado, né? Então, sempre gosto de trazer esse comentário porque acredito fielmente nisso e acho que, né, eu uso muito como ponto de partida para poder construir de como ser lembrado de alguma forma, né? E acho que a criatividade entra como você falou, né? A mídia ela só aumenta ou ela é Ela anaboliza, né? pulverizador ali daquela criação, daquela ideia criativa foda. E aí acho que falando sobre tudo isso, você acredita que a mídia sozinha ela é capaz de suprir gargalos em outras esferas? E aí o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a mídia sozinha ela é capaz de fazer com que um produto que tenha um preço um pouco maior que o concorrente seja comprado? Então ela cria elasticidade de preço, por exemplo? Ou ela cria, né, um aumento de demanda que talvez nem existiria para aquele produto, mas simplesmente porque a pessoa construiu alguma coisa, alguma associação relevante para com, né, aquele produto ou aquela solução. Você acha que a mídia é sim capaz de fazer isso quando bem feita? Eu acho. Eu acho. Por dois motivos. Primeiro, quando a gente fala de mídia digital, principalmente, a gente está falando de oferta e demanda e um modelo de bid, né? Que é de leilão. Então, naturalmente, quando você opera a mídia e você tem controle, você pode escolher se você vai chegar antes ou não do que os seus concorrentes. Né? O mesmo vale para o quanto de dinheiro você vai colocar no trade. Isso é mídia, né? Isso é negociação, de certa forma. Então, sim, eu acho que a mídia consegue
mexer, né, e ter uma certa elasticidade, mas eu acho que ela satura. Ela tem um teto de saturação baixo, né? E eu acho que demandas futuras demandam, obviamente, você falar com pessoas que não são compradores atuais. E aí a mídia consegue chegar nessa galera, mas ela depende visceralmente de uma ideia boa, né? Porque a mídia com uma ideia boa, ela vai trazer a disponibilidade mental que a gente falou e, cara, propaganda nada mais é do que um atalho para compra, como a gente começou nessa conversa. Muitas das vezes eu não vou saber qual campanha eu vi de Pantene, como a gente estava falando, lá 2 anos atrás, 3. Eu não vou saber exatamente qual a feature ou claim de Pantene, nós sendo homens meio que da mesma idade. Não vou saber, entendeu? Mas eu vou lembrar e, cara, se eu lembrar dela no momento de compra, maiores as chances de eu comprar, né? Porque a associação de qualidade ela é muito maior. E a mídia tem um papel fundamental nisso. E aí, levando tudo isso em consideração, e pelo que você vê, né, acho que só pelos lugares que você passou você já tem uma vasta experiência, mas a forma que as grandes marcas estão tratando a mídia hoje em dia, e aí a gente pode, né, até quebrar em, né, levando em consideração a víscera criativa, como elas montam os seus planos de maneira consistente ou não, então onde elas estão falando, de que forma elas estão falando. Você acha que as marcas estão utilizando a mídia de uma forma efetiva? E lógico, a gente está falando muito de uma análise qualitativa, a gente não tem dados aqui para falar, mas mais da nossa opinião, de puto, o que a gente vê na rua hoje parece fazer sentido? Ou você acha que existe alguém se perdeu no meio do caminho, a forma como a gente vem tratando a mídia, usando ela para atingir nossos objetivos, e aí de negócio, de marca e também, lógico, de mídia? Cara, eu acho que sim. Eu acho que tem muita gente muito boa no mercado até hoje, tá? Mas a minha sensação pessoal é que eu acho que o mercado mudou muito, né? Ele tá em constante evolução e amadurecimento, e eu sinto que o tema mídia mesmo, ele se perdeu, ele é menos atraente que o resto. Então, a minha sensação é que tem menos especialistas de mídia dentro e fora de agências do que já teve em outrora. Antigamente, por exemplo, eu acho que um criativo tinha bastante conhecimento sobre como a mídia funcionava. Ele tinha 6 opções ali: rádio, impresso, TV, ativação, alguma coisa assim, né? Hoje tem uma infinidade de coisas e cada detalhe conta. Então é mais difícil ser mídia hoje. Então, só que, de novo, em contrapartida, tem gente muito boa e muito qualificada em empresas cuidando do tema. Então, eu acho que sim, que o trabalho ele é bem feito até certo ponto. Mas, em contrapartida, também eu acho que esse desinteresse joga contra. E é paradoxal, né? Porque esse deveria ser o momento que as pessoas mais se interessam por isso. E esse é muito do meu desafio dentro da agência. Como eu mostro para as pessoas que entender de mídia é muito legal, sacou? Não é para ser um ombro a ombro, é para ser divertido. É para ser prazeroso e é para gerar boas ideias, assim. Então, resumindo, não acho que o trabalho de mídia no geral é ruim, mas acho que as pessoas sabem muito menos do que deveriam sobre o tema. Então, poderia ser muito melhor, no geral. Voltando naquele ponto que a gente trocou uma ideia, né, que você estava explicando no começo, que talvez na Widen você entendeu o que era ser um estrategista criativo. E o que você entendeu sobre ser um estrategista criativo? Né? O que é ser um estrategista criativo? Eu acho que quem trabalha com estratégia hoje, né, de criativa especificamente, ele tem um papel que é, cara, achar caminhos para que a criação consiga exercer o melhor trabalho. Né? Então, vou dar um exemplo muito bom que não tem nada a ver com o que eu já fiz, porque é bem melhor assim. Mas eu estava lendo recentemente um trabalho de como que o Airbnb construiu sua proposta de valor. E eles acharam uma palavra-chave que norteia todo o trabalho, que é belonging, né? Que é pertencimento. A partir do momento que você orienta que tudo que a comunicação vai fazer é para mostrar que, uma vez que você aluga o Airbnb, você faz mais parte da comunidade do que se você estiver, né, dentro de um hotel, por exemplo, dá lastro e margem para que a criação chegue em muitos outros lugares. Eu acho que o estrategista criativo é isso, cara. Como que ele abre caminhos e portas muito frutíferas e que dê muita pista para que a criação faça trabalhos que funcionem, né? E, sobretudo, eu acho que o estrategista ele precisa ser capaz de fazer boas escolhas, né? Abrir mão de coisas é tão importante quanto não abrir mão dessas coisas, né? Então, fazer boas perguntas e chegar em conclusões que potencializem o trabalho é prerrogativa para mim. E
eu fui construindo a minha cabeça e montando o meu jeito de trabalhar, meio que sem diferenciar muito estratégia de mídia com estratégia criativa. Na minha cabeça, pelo menos, ou você tem uma boa estratégia, que as coisas se conversam, ou você tem duas coisas que não necessariamente se falam, sabe? Por isso que quando a mídia entra só no final do processo, pode ser um problema. Não necessariamente mas pode ser. Tipo, quando você olha, por exemplo, modelos, né, frameworks globais, super reconhecidos de planning, geralmente eles vêm depois da grande ideia, né? Puta, a criação chega numa boa ideia, depois de um briefing criativo, e aí o time de planning, que é o que eu entendia como um mídia criativo na Widen faz, né, que é, cara, articular onde essas ideias vão viver, começa a trabalhar. Eu, Bruno, especificamente, como eu tive excelentes lideranças de mídia e excelentes lideranças estratégicas criativas, Marina é uma delas, o Renatinho é outra, genial, o Chaves é outro, genial. Aquilo foi me encantando tanto que eu criando um jeito de trabalhar que é meio híbrido, assim, e que eu acredito muito tem funcionado muito pra mim. E acho que até pegando um gancho da sua resposta, mas para você, então, a ideia criativa boa, ela naturalmente vai acontecer nas diferentes mídias. Você sempre parte da ideia criativa e não, por exemplo, eu preciso ter esses meios na minha mídia, por exemplo, ou, sei lá, preciso ter isso no meu plano, então, levando em consideração que eu tenho isso, eu vou pensar na ideia. Na verdade, a gente sempre começa, né, ou pelo menos você acredita de sempre começar pela ideia criativa e depois as coisas naturalmente acontecem. Cara, sim, quando você tá pensando numa perspectiva de campanha. Fazendo uma Tipo, perspectiva de quando campanha. você tá pensando numa perspectiva de campanha, sim. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer um planejamento anual, sei lá, deixa eu pegar um exemplo aqui. Sei lá, Spaten, que é uma cerveja, né, que começou a comunicar agora. Cara, a Spaten não pode abrir mão, tô dando um exemplo ilustrativo, tá? Não exaustivo, mas assim, puta, uma marca de cerveja que acabou de chegar no Brasil, alemã, que é um cenário super competitivo, cara, ele precisa gerar, né, o que a gente chama de ASOV, que é o Extra Share of Voice, mas ele não pode abrir mão que esse Share of Voice seja dentro de ambientes que tenham uma saliência, uma densidade de mídia suficiente para que as pessoas lembrem o que você está falando. Por exemplo, eu posso te entregar 200 milhões de impactos num display, que a atenção retida ali é quase nenhuma, ou posso te entregar na televisão, que a atenção dirigida ao filme ou à peça é muito maior, infinitamente maior. Então, eu acho que é uma combinação das coisas, depende em que processo você está das coisas. Eu acho que decisões são tomadas, sobretudo quando a gente fala de suficiência e de efetividade, que vem antes das campanhas. E a mídia entra muito nisso junto com o estrategista. Às vezes o estrategista ele não monta só um briefing criativo. Ele norteia, cara, o que vão ser os próximos 12 meses da marca. Ainda que tudo mude ao longo do processo, porque as coisas vão se mudando, mas é importante ter um norte. Então eu acho que depende. Acho que quando você está numa perspectiva de campanha, sim, é depois que a gente tem a ideia, você consegue entender onde que ela vive melhor. Mas eu acho que dependendo do desafio, a mídia entra muito antes, entendeu? Às vezes para redefinir ou reavaliar um target ou quanto custa para falar com ele, ou se é esse target o melhor pra gente falar, por exemplo, sabe? Mas isso vem antes. E quando você recebe um briefing, Bruno, e aí pensando, num planejamento do começo ao fim, quais são as primeiras coisas que vêm à sua cabeça? Em termos de o que eu preciso fazer? E a gente tá pensando num bom briefing, né? Porque a gente também vê, às vezes, até uma dificuldade, aí não de forma pejorativa, mas acho que de forma real, às vezes de marcas briefarem. Briefings incompletos, não tem uma ou outra informação, né? Mas acho que pensando que você receba um briefing completo, o que vem na sua cabeça, assim, preciso, né, fazer isso para poder achar um caminho, ou, né, escolher o que não fazer para essa marca, para chegar no que fazer? Eu vou focar a sua pergunta num briefing, não no briefing do cliente, mas do que eu acho que tem que ser um bom briefing que eu faça. Perfeito. Eu acho que briefings de marketing especificamente, às vezes eles vêm amplos demais e sem muita profundidade, porque a agenda de marketing é muito dura. São muitas agendas, muitos alinhamentos, muitos processos. Então eu acho que o modelo joga contra o tempo que essa galera tem para fazer briefings mais assertivos. Por isso que o papel da agência é tão importante. Porque ele precisa pegar esse briefing, ver o que está faltando e digerir o que já tem ali, refinar ele com o cliente de maneira direta para que você não gaste tempo, para que isso vire um briefing criativo depois.
E aí, eu sempre acho que um briefing criativo ele tem que partir do começo, que, cara, tem um objetivo muito claro e quantificado. Tipo, vou dar um exemplo. Cara, o meu objetivo é crescer 5% venda de refrigerante no verão. Preciso crescer 5% porque é isso que vai ajudar no fechamento do ano e a verba vai se fazer valer. Tem um objetivo claro de business, né? Primeira coisa. E um objetivo de comunicação também. Depois, cara, comece a achar ou perca muito do seu tempo achando quais são os impeditivos para que você consiga vender esses 5% a mais. Achar um bom problema, para mim, é a chave maior de um bom briefing. Porque ele que vai trazer os insights importantes. E aí eu acho que insight é uma palavra que se perdeu ao longo do tempo. Assim, a gente já falou muito sobre Eu isso. ia te fazer essa pergunta, porque eu ia fazer a pergunta justamente, cara, eu queria muito ouvir, que mais pessoas ouvissem a sua opinião sobre o que é um insight, porque a gente vê de forma banal, né? Tudo é um insight hoje, então nada é um insight hoje. Exato, exatamente. E aí o insight pra mim é, cara, uma maneira nova de você olhar pra um problema ou pra uma situação. Tem uma analogia que eu gosto muito, eu não lembro se foi o Renatinho ou o Chaves que me mostrou faz muito tempo isso, mas o exemplo é muito bom. Eles falam assim, cara, imagina que você tá num campo de guerra, numa guerra mesmo, aí você tá lá camperando, e aí você vê um cara do exército inimigo descendo assim desesperado e tomando água no rio. Isso é um fato, é uma informação, é um dado, a gente tá na era dos dados, né? A galera confunde muito dado com insight. O dado tem um soldado bebendo água no rio. O insight é como que esse dado te traz um novo ponto de vista. Esse novo ponto de vista é um insight, que nesse caso seria o exército inimigo tá com sede. Isso é um insight. E a estratégia pode partir desse insight. Uma estratégia de guerra, uma vez que você tem essa informação, pô, os caras estão com sede, muda tudo o que você vai fazer dali pra frente. Então o insight pra mim é uma leitura nova sobre o problema que parte de uma informação real e muito verdadeira. Por isso que pesquisa é muito importante, seja pesquisa de mídia, ou seja, uma pesquisa de qualquer coisa que a gente queira fazer no âmbito de estrategistas no geral, né? E aí a solução é isso, é como que você resolve um problema. E o insight é a ponte, o elo, para que isso seja original e forte, né? E não seja uma perda de tempo ou uma palavra bonita só. Perfeito. E aí, levando tudo que a gente tem trocado aqui, pra você, e aí, né, eu te fiz a pergunta sobre, puta, qual é a sua campanha publicitária favorita, mas mais do que campanha publicitária favorita, nos últimos, 5 anos, quais foram os 3 melhores usos, quais foram as 3 melhores campanhas que você já viu, como um todo? E aí você pode pensar de, puta, a comunicação na mídia era foda, não só a comunicação na mídia, mas o que eu vi no trade também era muito bom. 3, assim, usos que você fala, esses vêm na minha mente, quando você me pergunta 3, e talvez 3 que você fale, cara, não achei que isso foi legal. Cara, eu vou... De novo, a minha cabeça ela não trabalha fragmentada por mídia ou cores. Eu vou falar de trabalhos que eu acho bons que a mídia foi protagonista. Tem um trabalho que eu acho muito bom que chama Coca-Cola Fanfit. Já viu esse trampo? É um trampo da Thompson aqui do Brasil. Eu conheci esse trabalho, enfim, procurando pessoas que eu admirava, e tem uma estrategista que tá na Gut hoje que chama Gisele Bambassi. Eu vi o trabalho dela, foi Young na época com esse trampo. E aí o briefing era esse, era como que a Coca-Cola vende mais no verão. E ela chegou num trampo, cara, numa estratégia que imagino que tenha sido muito feita a 4 mãos amarrada com o time de mídia, que era muito do caralho, que era assim, ela partia de um problema real, assim, cara, como é que eu vou vender mais na época que mais vende no ano? Sacou? E tinha mais um detalhe, assim, tinha que ser dentro do território de música. Tipo, o território de música é igual ao território de futebol, é ultra mega competitivo, sabe? E esse briefing talvez tenha chego, ainda que correto, amplo demais, entendeu? Sem bons problemas. E aí, enfim, eu não vou me alongar, depois a galera pode pesquisar, mas assim, eles chegaram numa parada que é muito foda, que ela, em vez de ficar... ela podia ter ido por muitos caminhos, assim, acho que ela foi muito esperta porque ela falou, cara, eu preciso entender como que a indústria da música funciona, já que é um briefing sobre música, no final das contas, do verão, né? E aí eles chegaram num achado que é muito foda, que é, cara, quem dita hoje em dia o que acontece ou não no cenário da indústria fonográfica não são
só as gravadoras, ou as rádios, ou os streamings como o Spotify. Tá muito na mão do que eles chamam, né, do que todo mundo chama hoje ou conhece por fandoms, que são os fãs mais adictos ali, mega viciados da coisa. E ela falou, cara, já que o fandom é o grande anabolizante da indústria, e é ele que começa a ditar o que vai ser hit ou não, no Brasil ou no mundo, a nossa ideia é precisa atacar essa galera. E aí, a ideia que eles fizeram a gente vai ver quais são os maiores artistas no que diz respeito a fandoms no país, não os maiores, mas artistas relevantes. Aí eu lembro que eles pegaram Thiaguinho, Pablo Vittar, sei lá mais quem. Pegaram uma galera de gêneros super populares mesmo, popular no melhor sentido da palavra, que fala com muita gente. Então tem fandoms super amplos. E eles criaram uma competição entre esses fandoms. E a competição era simples. Uma latinha comprada igual a um voto. E aí, o artista que tivesse mais votos, a Coca-Cola ia promover um clipe fodaço, e essa ia ser a música hit do verão. E eles basicamente colocaram os fandoms pra competir e bateu, cara, recorde de venda, assim, porque não era só sobre o produto. Tinha um valor emocional ali, e você dava a chance desses fãs fazerem parte visceral da carreira e da ascensão desses caras. Agora que o NPC tá em alta, né? No final das contas, o fandom é quase como um NPC na vida dos caras. Ele fica lá ouvindo, mas ele não tem muita participação, né, na carreira. E a Coca-Cola deu isso, que vale muito. Dá a chance do fã fazer parte de um momento histórico da carreira do cara. Já estourou de vender. E aí, cara, tem espertezas de mídia, que eu encaro como mídia, que eles fizeram latinhas personalizadas. Então teve gente que comprou 600, 700 latinhas e escreveu Thiaguinho só com latinhas de Coca-Cola no próprio quarto, sacou? Então é um jeito esperto de amarrar com o trade, é um jeito muito inteligente, né? O ecossistema todo de mídia foi muito foda, e a Gisele tem uma frase no case dela que eu acho muito bom, que vamos encarar o fandom com M de mídia. Porque é isso mesmo, porque começava quase que bottom to up, assim, né? Começava no fandom aquele escalando de uma maneira absoluta. Então é um trabalho que eu pago muito pau, assim, que eu acho muito foda e que eu queria ter feito parte e quero fazer algo tão legal assim daqui pra frente, cara. Acho que esse é o trabalho mais legal e tem coisas que eu acho que são excepcionais, que não estão no recorte de um ano, assim, de 5, sei lá, 1 ou 5 anos, mas que eu acho muito brilhante, tipo, marcas que cresceram sob a perspectiva de referral, por exemplo, né, que é aquele member get member. Eu acho que o Airbnb é um dos grandes cases, mas tem um case de uma nuvem dessas famosas, acho que é o AirDrop, não é o AirDrop, eu esqueci o nome agora, o azulzinho, eu esqueci o nome agora, mas enfim, tem várias marcas de tecnologia que criam dinâmicas novas, assim, para escalonar produto, que tem tudo a ver com mídia, não necessariamente mídia de awareness, mas como que a mídia escalona isso, né? E tem uma história que eu acho muito foda, que eu conto pra todo mundo, que é como que o YouTube saiu, sei lá, de 50 mil usuários mês pra 1 milhão em 10 dias. E eles criaram o recurso de embedar vídeo em blog. Tipo, em um botão, assim, você clicava, ele dava o vídeo embedado e você colocava em outro lugar, sabe? Isso tudo tem a ver com mídia, tem a ver com os rituais e tem a ver, sobretudo, com audiência. Eu acho que mídia, especificamente, deveria ser os guardiões das audiências. E a gente trabalha muito mal isso. A gente sabe pouco ou quase nada. Tá todo mundo muito acomodado, entendeu? Inclusive marqueteiros, tem briefings que são muito ruins. Tipo, sei lá, apaixonados por Cheddar McMelt. Isso não é uma audiência, desculpa, sacou? Eu acho que tem que... Uma fantasia, isso. Exato. Eu acho que a gente tem que se debruçar em fatos da vida real, assim, sabe? Comportamentos genuínos sobre a audiência. Acho que isso é uma coisa, voltando lá atrás, né? Se a gente faz um bom trabalho de mídia ou não, eu acho que esse a gente faz muito mal. A gente tem muito recurso para saber mais sobre as pessoas, numa perspectiva, né, de ativação e aquisição de dados e como que a gente personaliza a entrega depois. A gente faz isso muito mal, perto do que a gente poderia hoje, de maneira geral, globalmente falando, eu acho. E pensando no seu portfólio, qual o trabalho que você mais curte que você já fez? Que eu mais curto? Pô, eu acho que foi Brasileiragem. Varão Brasileiragem foi o trabalho de Copa do Mundo aqui no Brasil. E aí não foi tanto pelo trabalho de mídia. O trabalho de mídia foi legal. Foi um momento muito importante da minha vida.
mas só que ela foi muito marcante pra mim, primeiro, porque eu sou viciado em esporte, viciado em futebol, e trabalhando com a Nike na Widen no Brasil. E geralmente em Copa do Mundo tem uma campanha global que roda o mundo inteiro, né? Aquele ano era o ano de Copa no Brasil. Então a gente teve a chance única de construir localmente uma campanha de Copa do Mundo. Que foi muito legal, que acabava com o molequinho do Vasco falando e tal. Não sei se você já viu esse filme. Depois eu te mostro. Mas foi muito emblemático, assim. É o trabalho que eu tenho mais orgulho, assim. Eu acho que eu nunca fui e voltei pra agência e da agência tão feliz quanto naquela época. Eu tava muito feliz, muito confiante no que eu tava fazendo, muito confortável com o que eu tava fazendo. E foi muito legal, mas eu acho que esse teve o trabalho recente agora que a gente fez no Spotify de Big Brother foi muito foda também. É um trabalho de mídia mesmo, é esse que eu tenho muito orgulho e que a gente contou muito com a capacidade técnica e criativa da Soco, que é a agência que atende Spotify há muitos anos, para conseguir levantar um projeto desse. Foi muito legal. E foi o primeiro sprint que eu trabalhei. O projeto BBB a gente sprintou. Então foi uma dinâmica de 7 dias de criação. Não, 7 não, uns 4 dias de criação. Num lugar isolado, tal, num modelo do Mesa, que é um modelo de trabalho que eu acredito demais, assim, acho muito legal. E acho que as agências deveriam adotar mais. A África abriu agora, né, um hub só de sprints criativos, que certamente vai dar bons frutos aí no futuro próximo. A gente está caminhando para o final. E acho que é novidade também para todas as pessoas que são entrevistadas, não para as pessoas que nos escutam. Mas eu vou começar a te agradecer, e talvez você se pergunte, tá, mas por que você está me agradecendo se a gente não terminou ainda? Porque eu gostaria que você terminasse o episódio, né? Então o palco já era seu, ele se torna só seu. Mas, de novo, acho que agradeço por você ter topado fazer parte do Desconstrói, pela disponibilidade de tempo. Para quem não sabe, está nos ouvindo, Bruno é palmeirense, e hoje, no dia da gravação, tem Palmeiras e Boca pela semifinal da Libertadores. E eu, como bom São Paulino, espero que o Palmeiras se foda. Mas te agradeço muito pela presença nesse dia importante. E, como sempre falo, não é só sobre você, entrevistado, mas também as pessoas que nos ajudam por trás das cortinas. Então, a Mad Sounds Production e o Wiley Carvalho. E a última pergunta, Bruno, é muito simples, mas que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas por aí? E fica à vontade para terminar o episódio do jeito que você achar melhor. Cara, eu acho que eu vou terminar fazendo as pessoas refletirem sobre o nome do podcast em específico, né? A gente aprendeu a trabalhar em agência em silos, né? Numa estrutura muito fragmentada, assim, cada um tem o seu papel. E eu acho que se eu sou bem sucedido hoje, eu tô falando isso da maneira mais humilde e modesta que eu posso, mas eu tenho orgulho da história que eu construí até aqui, tem muito a ver com as pessoas que me guiaram até aqui, com as minhas lideranças. Então, deem valor para isso, sabe? Há pessoas que podem te ensinar e ouça mais do que fale. E, sobretudo, não se acomode em querer fazer só o que o seu departamento te exige. Porque esse é o jeito mais chato de trabalhar que tem. Principalmente para quem é da indústria criativa, que se propõe a ser criativo de alguma maneira, né? Quando você começa a abraçar e criar critérios extra ao seu escopo de trabalho, você se torna uma peça mais fundamental e relevante pro processo como um todo, sabe? Seja numa agência, seja num cliente, seja em qualquer lugar. Tipo, um mídia que manja de design, por exemplo, e ele consegue ajudar criativamente em várias coisas, entendeu? Quais são os assets icônicos que o time de design tem que pesar mais à mão quando estiver num formato menor. Tudo você consegue fazer sinapses que são mais úteis. Então acho que o meu convite, talvez não tão confortável, seja esse, assim, tipo, abracem mais coisas, sejam mais curiosos, sabe? E tentem pensar de maneira mais desformatada. Ainda que eles precisam te levar para um pensamento mais único, né? E fechado para que as pessoas consigam evoluir dali para frente.